O capítulo 2 de Nine Pigs começa com uma pequena recapitulação do que ocorreu no anterior, mencionando a partida do pai de Gaku, com ele pensando, dizendo ter sido um sonho maluco na noite passada, onde ele caiu no porto e perdeu a consciência enquanto se afogava. Eu acordei em Kumine, exceto que era 22 anos no passado, e ali eu conheci uma pessoa radicalmente diferente de quem meu pai era. Ele era um delinquente da mesma idade que eu, pronto pra acabar com quem pedisse. Isso foi um sonho estranho. Gaku então ouvia a voz de alguém o questionando se ele ainda estava dormindo. Ele levantava perguntando se era tia Rin. Hã? Eita porra! Ela dizia que não era tia de ninguém e que só tinha 14 anos. Machorin, aluna do ginásio de Kumine. Gaku tinha a mesma reação que a gente. Quem é tu? Ela gritava com ele, questionando o que ele estava fazendo no quarto dela, o mandando meter o pé logo. Ele então dava uma olhada em volta e... Carai, que é... Pô, maneiro e tal, é quarto de mulher mesmo, né? Rin então ia reclamar com os pais dela na frente do restaurante. E eles argumentavam lá e blá blá blá, com a mãe dela dizendo que foi só pelo momento, já que a própria Rin estava fora de casa supostamente estudando na casa de uma amiga. E levando uma cozinhada do pai dizendo que ela estava estudando pro exame pra Universidade dos Palhaços. E ela dizia que já chega. Rin dizia que ia se tornar uma delinquente. O pai dela dizia que não tinha como ela ser mais delinquente do que já era. E com o papo lá rolando, Gaku se aproximava de novo questionando se ela realmente era a tal tia Rin. Ele era recebido de forma calorosa pelos pais dela. E Rin retornava com ele, querendo saber por que ele estava chamando ela de tia, metendo uma cabeçada nele e metendo o pé do restaurante. Minha querida, doce tia Rin. Eu também vou pegar um pouco de ar fresco. Cara, eu acho que ontem não foi um sonho. Essa é Kumine, 2 décadas atrás. Depois da luta na noite passada, meu pai me trouxe pra casa dele. Bem, tecnicamente é minha casa também, mas... Os dois que apareceram ali mais cedo eram os avós de Gaku, que demonstravam uma ótima hospitalidade com ele, apesar dele chegar tão de repente. Meu avô que morreu há 10 anos tá aqui. Você ainda tá vivo. O que é de errado? E minha avó, que migrou pro Havaí depois que o vovô se foi. Ela comentava que Harumi quase nunca levava amigos pro restaurante. Você tá tão nova. Ela ficava sem graça. Ela ficou irreconhecível, mas ainda mantém o espírito jovem. E eles estão me empanturrando de comida. Enquanto Gaku comia no restaurante, ele explicava a história pra eles, dizendo que se lembrava bem pouco, nem de onde ele morava. É foda. Dava pra ele ficar aqui por um tempo? E só uma parada aqui pra acrescentar, isso pode parecer meio clichêzão, ele só meter essa que não lembra de nada e tal, pra poder arrumar um lugar pra morar, tá ligado? Sendo que ele só chegou lá com o uniforme da escola e tal, eu, sinceramente, passo um pano aqui, tô nem aí mesmo. Com Gaku ainda experimentando aquele okonomiyaki, ele chorava, com eles perguntando o que tinha acontecido. Nosso okonomiyaki não é tão ruim. Foi uma explosão de nostalgia. Comer o okonomiyaki do vovô pela primeira vez em 10 anos me fez chorar. Muito bom. Acho que ninguém nunca chorou por causa do meu okonomiyaki antes. Que tal o depósito? E é isso. Chegou chegando, comeu de graça e ainda arrumou um lugar pra morar e é nóis. Ontem eu não tinha pra onde ir. E eu pensei, beleza, né? Mas agora eu realmente posso permanecer nessa época? Se eu me jogar na água de novo, eu voltaria pro meu tempo? Mas... Com a cena prosseguindo, Rin caminhava pela rua e via Gaku pegando o busão. Ela percebia que aquele era o ônibus que levava pra cidade. Ela comentava que Gaku era doido e sozinho pra cidade a pedir pra arrumar problema. Oi, Rin! Qual é que é? Com uma bolsa térmica cheia de peixe, Harumi recebia ela de volta em casa. Que bom que acordei cedinho.
Olha pra esse lote. Ontem, no velório, eu descobri que meu pai vai dominar essa cidade. Mesmo que eu volte ou não, eu tô curioso sobre como Kumine era 20 anos atrás, quando meu pai tomou o trono. Esse lugar nem mudou tanto assim. Ah! Então isso aqui era uma drogaria. Lá na frente vai ser um restaurante de ramen. Ele então era esbarrado por outras pessoas, e ele refletia sobre como as pessoas eram no passado. Enquanto os figurantes caminhavam, ele continuava pensando que talvez seja por esse motivo que a tia Erin tem esse shape. Mas ela meio que passou do ponto um pouquinho. Ei! Ah! Que porra é essa? Depois dele ser chutado, Gaku então poderia ver que tinham dezenas de alunos em volta dele. De que escola você é? Eu não conheço esse uniforme. Escola Comercial Hakyo. Participante do quinteto Bad Boy de Kumine. Quem são esses caras? Os estudantes da escola Hakyo eram provocados por outros alunos. Vocês sabem que não é pra lutar no distrito comercial? Ou vocês são tão burros assim pra memorar isso, ah? Escola Técnica Kogetsu. Participante do quinteto Bad Boy de Kumine. Eles então se encaravam frente a frente, dizendo que só estavam na caça de forasteiros pela cidade. Com aquela discussão se desenrolando, outra escola se aproximava. Oh, eu amo uma boa briga entre vagabundo. É o quê? Perfeito pra matar um tempinho. Academia Ryo. Participante do quinteto Bad Boy de Kumine. Com o encontro de 3 escolas naquela área ao mesmo tempo, o distrito comercial começava a se tornar uma panela de pressão que poderia estourar a qualquer momento. Que diabo tá acontecendo aqui? Tem tantos deles. Ele então observava estudantes de uniforme preto se aproximando. Mais deles? Com ele começando a correr, ele dizia que não tinha tempo para ficar assistindo nada. Eu não tinha ideia que tinham tantos delinquentes em Kumine. Deve ter mais ou menos 10 escolas do ensino médio na Kumine do meu tempo. Mas não é nem o suficiente para preencher uma sala inteira deles. Ah! Isso me lembra de quando o Sr. Mako disse... Ele tinha uma lembrança do futuro, com aquele tiozinho calvão relembrando com Harami sobre aquela época, dizendo que não dava pra dar 2 passos sem tropeçar num desgraçado. É 100 vezes pior do que eu imaginei. E é essa Kumine que meu pai vai conquistar. Ele dava uma leve espairecida. Então, tornava a correr pela rua. Eu preciso sair do centro. A cena avançava com ele aguardando no ponto de ônibus. Mas de repente, alguém pegava em seu ombro. Te achei. Merda. Não acredito que tu foi burro de ficar por aqui. Após ter seu pescoço solto, ele questionava aquele cara o que ele tinha feito. É temporada de caça em todos os delinquentes que andam por aqui. A menos que você esteja com algumas das 5 escolas. Foda-se. Ah! Eu disse que eu quero que se foda! Aquele cara caiu no chão desacordado em meios demais. Então geral partia pra cima dele puto. O Gaku era socado uma vez, recebendo mais uma. Fudeu. Mas eu pelo menos vou levar algum junto comigo. A gente poderia ver que ele conseguia resistir contra aquele grande grupo. Que merda. Eu vou acabar contigo numa só. Pois o suficiente pra atacar ele em maior número. Mas agora ir pra cima armado? Essa é a coisa mais ridícula que eu já vi. Foi o que ele disse ontem? Ah! Harumi dava um chutaço no saco daquele cara, fazendo voar pra cima em meio a toda aquela gente. Com ele caindo no chão, chegava até a espumar pela boca. Pro espanto de Gaku. O que vocês estão fazendo com meu mano? Pai, ele caminhava na maior naturalidade enquanto geral olhava pros dois. Você tá maluco? Tu não tá vendo contra o que eu tô metido? Tem mais ou menos 20 pra cada um de nós. O cara não tem medo de porra nenhuma. Então, dos caras da hack eu partia pra cima dele. Muito fácil. Com aquela cabeçada, o aluno caía no chão e Gaku finalmente entendia. Com um sorriso. Você é louco. Ele dizia isso enquanto todos disparavam pra cima dos dois e...
no que poderia dar errado, né? Em outro momento, numa vista do céu e então da cidade, se eu puder voltar pro meu tempo, talvez então eu devesse... Ei, Gaku! Tá vivo? Sim, de alguma forma, mas surpreendentemente, se eu voltar, meu pai ainda estaria morto. Pra que tu só chegou assim? Então... Eu devia saber que 20 contra 1 é impossível. Eu acho. Ah, é. Eu peguei um cardume inteiro essa manhã. Hã? Tu quer mesmo falar disso agora? Tu devia vir pescar comigo de noite. Eu tô todo quebrado se tu não percebeu. Vai ser de boa. Acho que o vício na pesca pra você começou cedo, ó. Eu prefiro ficar nessa época, com meu pai vivo. A cena levava a gente de volta pra rua onde os dois moravam, mas Haru me dizia que duvidava bastante que o pai dele ia preparar algo pra eles comerem se os dois chegassem nesse estado em casa. Então eles decidiram ir na hamburgueria mencionada no capítulo passado. Bem-vindos! Caralho, que lugar desértico. Você não é meu vizinho? Olhando bem pra essa cara, tu devia estar lutando de novo, Harumi. Ué, tu sabe como é que é. E aí? O atendente olhava meio sério pra Gaku. Bem-vindo. Deixa que eu peço. Pode sentar lá. Uma coca tá de boa? Harumi então iria sentar junto com Gaku enquanto comentava sobre a comida daquele lugar. E, pô, tá bonitão, hein? 2 ganso burgers pra ele. Qual foi? Nunca vi um hambúrguer assim antes, hein? Ganso burger são um especial de comida, certo? Um corte junto do pedaço de peixe frito. Deve ser bom pra caralho. Pô, deu até fome agora que tô gravando, hein? Os dois continuavam conversando sobre isso. Então eles tinham uns desses nessa época. É um original de Califórnia. Eu ainda era moleque quando isso aqui abriu. Deve fazer o que? Uns 5 anos? 6 esse ano. Com aquele mano chegando, Haru me levantava dizendo que ia dar uma mijada. Então, bem-vindo ao ano 2000. O quê? Senti vontade de ir direto pro capítulo 2 de Nine Pixel logo mesmo. É uma história que quero levar pra frente por ela estar em lançamento e por ser, ao meu ver, mais fácil de fazer vídeo. Já que nos capítulos depois desse aqui o formato vai entrar de fato no semanal. Então é sempre 20 e pouquinhas páginas. Às vezes até um pouco menos. Então é de boa de trazer em vídeo. Ah, e sobre esse atendente aí, com essa recepção, né? Dá pra ver que tem mais gente além do Gaku que voltou no tempo. Mas a gente vai receber uma explicação acerca disso no próximo capítulo mesmo. Vai ser mais um bate-papo e uma explicação de como pelo menos funciona essa tal viagem no tempo. Apesar de eu não curtir tanto assim essa temática numa obra desse naipe, eu pelo menos gostei que o autor se deu o trabalho de trazer pra gente uma explicação, né? Mas vamos fechar esse vídeo por aqui, senão não vai ter nem o que comentar no próximo, certo? Enfim, faz aí o que você tem que fazer. Quem é foda já deu o like no começo, mas se tu não deu, dá essa moral ainda, pô. Por favor. Ah, e se quiser compartilhar aí, seria da hora. Manda pra algum amigo teu aí. E comenta alguma coisa aí pra dar aquela engajada maneira aí. Valeu!